134. Viver em outro mundo. Capítulo 835. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Laura encarou, seus olhos se arregalaram quando ela disse: então é assim que aquelas armaduras mágicas são operadas. Interessante, interessante. Por outro lado, as pupilas de Zhao encolheram. Ele viu muitas coisas do setup de Ashi. Embora a maneira de Ashi controlar o mecha fosse muito bizarra, mas você tem que dizer que era realmente muito conveniente. Mechas não são normalmente controlados dessa maneira, é por isso que pessoas comuns eram incapazes de pilotá-los. Parece que as pessoas do plano Atlanta tinham verdadeiramente desenvolvido suas armaduras mágicas ao extremo. A imagem mostrou Ashi controlando seu mecha para voar em uma velocidade rápida. Como não havia mais nada acontecendo, Zhao decidiu mudar a imagem para o clã Thunder. Zhao só falou com Feier por um momento antes que ele fosse interrompido pela chegada de Ashi. Neste ponto, Zhao não sabia o que Feier estava fazendo. Depois que a imagem mudou, Zhao viu Feier se apressando pelo caminho. E como nada aconteceu, Zhao mudou sua imagem mais uma vez para os goblins. Uma vez que a imagem mudou para o cenário dos goblins, Zhao não pode deixar de encarar. Neste momento, o cenário tinha mudado. Entre as massivas árvores do pão estavam casas pequenas. Embora pequena, elas foram lindamente construídas. Zhao cuidadosamente inspecionou as casas e viu que elas eram feitas de palha e lama. As decorações nas casas eram feitas da casca das frutas do pão. Zhao se virou para Kair e disse: Kair, quais coisas esses goblins trocaram? Eu quero ver. Kair obedeceu quando tirou uma lista detalhada. Havia algumas ferramentas comuns e nada de especial. Zhao assentiu, parece que esses goblins eram bastante espertos. Caso contrário, eles não teriam sido capazes de fazer essas casas com essas ferramentas simples. Zhao sorriu levemente e disse: bom. Certo, Kair, como estão os goblins ultimamente? Eles só construíram casas. Kair sorriu e disse: não. Jovem mestre, você não sabe, mas ainda existem alguns goblins que foram educados. Neste momento, aqueles com conhecimento estavam educando aqueles que não sabem de nada. Dentro das casas que eles construíram tem formações mágicas. Aquelas formações são bastante inteligentes. Eles realmente tornaram as casas muito confortáveis. Zhao mudou a imagem e olhou para os quartos dos goblins. Realmente haviam formações mágicas dentro. Além disso, eles pareciam muito bem feitas. Zhao assentiu, então ele sorriu e disse: parece que minha ideia estava correta. Esses goblins não são iguais àqueles no plano Atlanta. Sua herança foi destruída pela raça divina. Se eles continuassem se desenvolvendo, eles poderiam ter se tornado tão fortes quanto Ashi agora. Laura encarou, então seus olhos brilharam quando ele disse: irmão você quer dizer que aqueles goblins podem fazer aquelas armaduras mágicas que Ashi e os outros usavam? Zhao assentiu e disse: sim. Inicialmente, eu queria fazer aqueles goblins pesquisarem essa tecnologia. Agora que Ashi apareceu, isso me deu a oportunidade para ver quão avançado as formações mágicas são. Parece que precisou ser estudada por muitos anos. Os goblins são talentosos neste aspecto. Vamos deixar eles estudarem formações mágicas e talvez eles possam fazer algo ótimo. Laura assentiu, isso seria bom. Agora que os goblins foram libertos, seu conhecimento agora pode florescer novamente. Fazer formações mágicas complexas não deve demorar muito. Zhao assentiu, pelo jeito que os goblins foram tratados, era quase impossível para eles passarem sua herança adiante. Suas formações mágicas parecem muito boas, mas pode ser visto que o seu conhecimento inteiro ainda está quebrado. Se uma raça média atingir seu ponto, então eu temo que eles não se recuperarão. Os goblins sendo capazes de manter seu estado é incrível bastante. Litsi e as outras assentiram. A resiliência dos goblins era realmente algo digno de admiração. Para eles ainda passarem um pouco do seu conhecimento depois de serem suprimidos pela raça divina era um assunto muito grande. Zhao sorriu e disse:
Eu inicialmente pensei que eles tinham zero de conhecimento da sua civilização, então eu evitei mostrar a eles formações mágicas do continente Ark. Parece que meus planos precisam ser adiantados. Vamos fazer alguns magos mortos-vivos ensinarem os goblins algumas palavras e conhecimento relacionado a formações mágicas. Certo, Laura, como o sogro está indo hoje em dia? Laura sorriu e disse, pai ainda está pesquisando as formações mágicas defensivas. Eu acho que ele vai completar logo. Por quê? Você precisa dele para algo? Zhao Ai não pode deixar de encarar. Ele tinha pedido a Karen para pesquisar formações defensivas antes, principalmente para defender contra os demônios e a raça divina. Mas agora que o continente Ark foi movido para o espaço, essas coisas não eram necessárias agora. No final, Zhao Ai esqueceu sobre essa tarefa. Zhao Ai não esperava que Karen ainda continuasse com essa pesquisa. Além disso, eles até estavam perto do sucesso. Zhao Ai suspirou e disse, isso é culpa minha. Eu realmente esqueci sobre isso. Diga ao sogro para descansar. Ele deve estar exausto nesses dias. Agora que nossa força é suficiente, não precisamos usar essa formação. Laura sorriu e disse, eu já disse ao pai sobre isso, mas o pai disse que ele ainda faria isso. Ele disse que está muito interessado nessas coisas. Vamos apenas deixar ele assim. De qualquer forma, nós temos pessoas cuidando dele e ele ainda descansa de vez em quando. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Laura. Laura, uma vez que o sogro tiver terminado com essa pesquisa, diga a ele para parar de estudar por algum tempo. Eu quero que ele compile seu conhecimento para que possamos fazer um livro disso. Nós podemos usar aqueles livros para ensinar os goblins, bem como as pessoas no espaço Ark. Nós vamos fazer todos pesquisarem por conta própria. O que você acha? Os olhos de Laura mostraram seu consentimento. Ela disse, bom, isso seria ótimo. O pai sempre quis fazer isso, mas as pessoas do continente Ark não levam formações mágicas com seriedade. Eles sempre viram formações mágicas como necessidades secundárias. Mesmo se o pai imprimir seu livro, eu temo que as pessoas nem mesmo dariam uma olhada. Agora que existe um propósito, eu acho que ele ficará feliz em compartilhar seu conhecimento. Zhao Ai sorriu levemente e então virou sua cabeça para Cair. Cair, escaneie as formações da armadura mágica que Ash usa. Eu quero compilar elas e fazer o sogro olhar no futuro. Laura, você também precisa cuidar do sogro. Ele não é mais jovem, ele precisa evitar de ficar exausto. Laura sorriu e disse, fique tranquilo, o pai tem se cuidado bem. Embora ele goste de suas pesquisas, ele não tem se esforçado recentemente. Além disso, isto é o que ele gosta de fazer. Se ele esquecer o trabalho, então seria como tortura para ele. Também, ele agora é um especialista do 9º nível, então seu tempo de vida já deve ser longo. Apenas deixe ele fazer suas coisas, não haverá nenhum problema. Zhao Ai assentiu e não disse mais nada. O corpo atual de Karen era realmente bom. Além do ambiente, a comida e a água no espaço acrescentam os benefícios que ele obteve. Atualmente, Karen parecia mais jovem e enérgico comparado a antes. Zhao Ai nem mesmo podia descrever ele como um homem velho. Depois de organizar este assunto, Zhao Ai se virou para a imagem no monitor para as criaturas do submundo na pradaria dos Homens-Fera. Os mortos-vivos parecem ter avançado mais. Zhao Ai olhou para os mortos-vivos e não pôde deixar de suspirar. O avanço desses mortos-vivos tem sido muito rápido. Neste momento, eles já tinham ocupado 2/3 da pradaria dos Homens-Fera. Além disso, seu avanço ainda continuava. Felizmente que as pessoas do continente Ark já tinham se mudado. Isso reduziu a dor de cabeça que Zhao Ai sentiu. Zhao Ai abriu outra tela mostrando o estado do campo de gelo do Polo Norte. Zhao Ai ficou chocado com o que viu. As capacidades de monitoramento do espaço pareciam ter melhorado. Antes dele conhecer a raça divina, eles colocariam uma formação mágica toda vez que eles faziam uma reunião. Por causa disso, o monitor apenas mostraria uma tela branca. Isso era o mesmo que a névoa do submundo, o espaço não conseguia penetrar dentro. Por causa disso, Zhao Ai sabia que o monitor do espaço tinha muitas limitações. No entanto, apenas agora, Zhao Ai descobriu que a distância de penetração do monitor parecia ter aumentado. Zhao Ai não esperava que isso acontecesse. Zhao Ai não pode deixar de olhar para Cair e dizer, Cair, parece que o monitor foi melhorado.
Caer tinha um olhar presunçoso quando ela sentiu e disse. Então o jovem mestre notou. Quando o espaço aumentou de nível, as habilidades do monitor também foram fortalecidas. Zhao Ai sorriu fracamente e disse. Você não pode me culpar por isso. Eu estive muito ocupado para notar isso. Ah, bom, é ótimo que foi melhorado. Mais tarde, nós podemos espionar qualquer coisa que quisermos. Caer sorriu também. Eu também tenho outra coisa que fará o jovem mestre feliz. Os ingredientes nos cenários mágicos agora podem ser usados. Pelos meus cálculos, eles devem ser o suficiente para fazer 10 poções de nível Deus. Além disso, a produção desses ingredientes aumentaria lentamente. E mais importante, plantas que crescem no cenário mágico podem rapidamente reabastecer nosso suprimento de moedas e ouro. Quando essa hora chegar, o jovem mestre pode comprar aqueles cenários restantes. Zhao Ai bateu palmas. Fantástico. Finalmente podemos ficar ricos. Não ter dinheiro realmente afeta a minha confiança. Isso é bom. Certo, Caer. Faça aquelas poções de nível Deus. Então Zhao Ai se virou para Laura e as meninas e disse. Como não temos nenhum assunto urgente para cuidar, vamos ir até o vovô Gren e ter um jantar com eles. As meninas obedeceram alegremente. Eles estiveram muito ocupados com os demônios e raça divina ultimamente. Então eles não tiveram chance de compartilhar uma refeição com o vovô Gren e os outros. Como eles não tinham nada para fazer no momento, eles podiam comer com os mais velhos. Enquanto Caer organizava as poções de nível Deus, Zhao Ai e as meninas teleportaram para o espaço Ark, na ilha ocupada pela família Buda. A ilha não estava longe do novo continente Ark. Entretanto, o status das pessoas vivendo na ilha tornou-se extraordinário. Isso era por causa da família Buda, a família de Zhao Ai. Não existe pessoa no continente Ark que ousava desrespeitar os membros da família. Porém, também foi por causa desse status que Zhao Ai reduziu o contato entre a ilha e o continente. Isso foi porque não havia maneira de fazer um negócio apropriado quando se trata da família Buda. Uma vez que a família vende no continente, não haveria barganha no preço. A outra parte pode até mesmo inserir dinheiro extra. Se Zhao Ai fizer negócio dessa maneira, então o respeito das pessoas para com ele ficaria ruim. A esta altura, Zhao Ai somente compraria a menor quantidade de coisas possível do continente. A ilha da família Buda era muito parecida com a estrutura das Terras Negras. Aqueles que viviam na ilha não eram mais apenas a família Buda e seus escravos. Elfos, anões e um número substancial de homens-fera também viviam na ilha. Quando o novo continente foi feito, Zhao Ai e as pessoas das Terras Negras retornaram para suas casas. Alguns elfos, anões e homens-fera escolheram deixar a ilha, mas também houveram alguns deles que decidiram ficar. Eles gostavam da maneira como a família Buda administrava as coisas, bem como do ambiente da ilha. Por causa disso, eles ficaram e escolheram se tornar membros da família Buda. A ilha agora se tornou seu próprio pequeno continente autossustentável. Os elfos podiam fazer suas obras de arte na ilha e então vendê-las para Zhao Ai. Zhao Ai então escolheria algumas obras de arte para si enquanto vendia as outras para o espaço. Embora as obras de arte fossem vendidas por um preço alto no continente, os elfos ainda estavam satisfeitos com o preço dado pelo espaço. Enquanto eles tiverem comida, água e um lugar para viver, então isso já era bom o bastante. A situação com os anões também era parecida. Eles gostam de forjar coisas. No passado, eles continuamente fariam armas e armaduras sob demanda. Eles não tinham liberdade no que eles podiam fazer. Entretanto, as coisas eram diferentes na ilha. Eles agora têm a liberdade para fazer qualquer coisa que quiserem. Os anões construíram suas próprias casas e forjas e então seguiram fazendo o que eles gostam. Em todo caso, eles não precisam se preocupar com coisas para comer e beber. Podia-se dizer que a ilha da família Buda era seu próprio estado livre. Aqui, todos podem fazer o que quisessem. Enquanto eles não quebrarem as regras, então ninguém julgaria o que eles fazem. Viver em outro mundo. Capítulo 836. Ser um estado livre não significa que uma pessoa pode cometer crimes sem repercussão. Ainda havia leis no lugar para punir você. Ser um estado livre significa que ninguém te diria o que fazer. Você é livre para fazer o que quiser. Zhao Ai não voltou à ilha por algum tempo. Atualmente, a ilha recebeu um nome interessante pelas pessoas do continente Ark, Ilha Araven.
É certamente impossível para as pessoas do continente Ark não saberem sobre a história dos produtos Aven. Eles sabiam que a família Buda queria usar esse nome em seus produtos. Por causa disso, o nome Ilha Aven apareceu. Zhao Ai não sabia disso, mas como os produtos da família Buda raramente apareceram no continente agora, os produtos Aven se tornaram itens extremamente valiosos. As pessoas que tinham produtos Aven consideravam esses itens como tesouros de família. Também, Zhao Ai já espalhou seu método de fazer álcool. Ele ensinou os humanos como fazer vinho de grão. Por outro lado, os elfos focaram em fazer vinho de fruta enquanto os homens-fera permaneceram com seu kumis. Os anões também mantiveram seu vinho de batata doce. Os anões tinham bastante batata em cubo. Essa batata em cubo era muito parecida com a batata doce da terra. Zhao Ai apenas passou a técnica de destilação, então naturalmente cada grupo tinha sua própria preferência. Quando Zhao Ai chegou na ilha, ele viu os escravos trabalhando nos campos. Enquanto eles estavam trabalhando, eles estavam conversando entre si rindo. Eles pareciam muito felizes. O que deixou Zhao Ai feliz era o fato de que essas pessoas pareciam amar seu trabalho. As ferramentas que cada pessoa usava eram diferentes. Embora as ferramentas convencionais já estivessem refinadas, ainda havia alguns deles que queriam experimentar tipos diferentes de ferramentas. Zhao Ai não perturbou eles quando entrou no castelo junto com Laura e as meninas. Neste momento, a produção de álcool no castelo tinha parado. Mesmo que um pouco de álcool fosse fermentado, eles apenas eram feitos para consumo pessoal. Por causa disso, o castelo parecia mais espaçoso comparado antes. Por outro lado, as pessoas no castelo não eram poucas. Os 100 escravos iniciais que Zhao Ai trouxe eram usados para ajudar a gerenciar os novos escravos. Agora que eles não eram necessários, todos retornaram ao castelo. Depois que as pessoas no castelo viram que Zhao Ai tinha voltado, eles imediatamente foram dar seus cumprimentos. Zhao Ai olhou para os escravos e viu sua aparência arrumada. Parece que eles estavam vivendo bem. Havia até alguns deles que mostravam um senso de elegância. Isso ficou evidente porque eles se tornaram pessoas instruídas. Zhao Ai sorriu para aqueles que o conheceram e disse: "Como vocês estão indo? Está tudo indo bem?" Todos deram uma risada antes de um homem levemente gordo responder: "Feliz. Nós estamos muito felizes, jovem mestre. Nós agora podemos comer carne todos os dias, completamente diferente de antes quando passávamos fome. Eu até engordei agora, jovem mestre, olhe." Zhao Ai olhou para o homem gordo. Essa pessoa não era tão alta, cerca de 1,8 metros de altura. Contudo, ele parecia pesar mais de 113 quilos. Vendo alguém tão gordo era muito surpreendente. No entanto, Zhao Ai pode ver que embora essa pessoa fosse gorda, ele não parecia fraco. O que deixou Zhao Ai surpreso foi o fato de que essa pessoa estava na verdade no 9º nível, apenas um passo até se tornar um nível Deus. Zhao Ai acenou sua mão e disse: "Vem aqui, você não é o Silas. Quando você chegou aqui, você era muito pequeno e magro. Eu não pensei que você ficaria tão gordo." "Ah, bom. Apenas certifique-se de não tropeçar. Certo, você gostou tanto assim de cultivar?" Esse gordo chamado Silas não esperava que Zhao Ai fosse chamar ele pelo seu nome. Seu rosto não pode deixar de corar quando ele disse: "Eu não pensei que o jovem mestre lembraria meu nome. Eu não sou muito inteligente, então eu não podia fazer nada complicado. Entretanto, eu amei cultivar, então eu fiz isso. Eu não pensei que o jovem mestre me reconheceria." Zhao Ai sorriu e disse: "Continue com seu trabalho diligente. Se você tiver sucesso, você será o primeiro membro da família Buda a avançar para o nível Deus sem ajuda externa." O gordo obviamente não era alguém que tinha alguma ideia sobre isso. Mas quando ele ouviu Zhao Ai, ele assentiu alegremente. Zhao Ai também cumprimentou todo mundo antes de entrar na fortaleza. Zhao Ai raramente vinha aqui, pois suas operações principais eram feitas dentro da casa no espaço. Neste momento, Gren e os outros já estavam esperando por ele no salão principal. Depois que Zhao Ai entrou, Gren imediatamente o cumprimentou: "Jovem mestre, por que você decidiu visitar hoje? Algo ruim aconteceu?" Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: "Está tudo bem, as coisas têm estado calmas esses dias, então não tem nada para se preocupar. Eu só vim aqui para uma simples visita." As preocupações de Gren desapareceram quando ele ouviu Zhao Ai.
Depois de falar com Gren, Zhao Ai também cumprimentou com Karen e os outros. Depois que o grupo se sentou, Zhao Ai explicou o que aconteceu no exterior, incluindo o assunto com o plano Atlanta. Depois de ouvir Zhao Ai falar, Gren disse: então existe outra fenda espacial no continente Ark. Parece que os recém-chegados não têm boas intenções para o continente. Zhao Ai sorriu amargamente enquanto dava um aceno. Parece que é desse jeito. O plano Atlanta deve ser tão forte quanto o reino demoníaco. Entretanto, eles têm sua formidável armadura mágica. Essas armaduras mágicas têm 10 metros de altura e eram cobertas por formações mágicas. Além disso, pode melhorar a força de ataque de uma pessoa. Cada um deles tem a força de um 9º nível no auge. Após ouvir isso, Karen franziu suas sobrancelhas e disse: quais formações mágicas? Você pode me deixar dar uma olhada? Zhao Ai já adivinhou que Karen estaria interessado nisso, então ele sorriu levemente e disse: sogro, não se preocupe, eu definitivamente vou te mostrar. Eu preciso de 2 dias para compilar tudo que nós registramos. Existem muitas delas e cada parte tem funções diferentes. Quando estiver tudo pronto, você pode estudar elas de perto. Karen estava evidentemente satisfeito com essa resposta. Ele inicialmente começou a estudar formações mágicas para esquecer suas memórias amargas relacionadas à sua esposa, mas quem teria pensado que ele ficaria obcecado com a pesquisa? Gren se virou para Zhao Ai e disse: jovem mestre, você realmente pode lutar contra a raça divina nessa pequena quantidade de tempo? Zhao Ai assentiu e disse: neste ponto, restam apenas alguns soldados do exército touro que estão no Império Radiante. Eu também acho que o continente touro pararia de enviar reforços. Isso é uma boa oportunidade para atacá-los com o clã Thunder. Gren e os outros não se opuseram a isso. Eles tinham um grande ressentimento para com os touros divinos. Para os divinos usarem um enorme sacrifício de sangue já era demais para eles aceitarem. Para não dizer Zhao Ai, mesmo Gren e os outros estavam fervendo de raiva com esse evento. Depois de ver que ninguém se opôs a isto, Zhao Ai continuou: vovô Gren, eu preciso avisar. Os cenários mágicos do espaço já estão prontos para a colheita. Eu já fiz Cair usar os ingredientes lá para fazer 10 poções de nível Deus. Como você sugere dividi-las? Zhao Ai assentiu. As outras pessoas na sala também estavam evidentemente felizes. Gren pensou por um momento e disse: pequeno Ai, que tal isso? Eu acho que você deve dar aquelas poções para as pessoas do continente Ark. Você pode dar 2 poções para os elfos, 2 para os humanos, 2 para os anões, 2 para os homens fera e as últimas 2 para os homens peixe. Dessa maneira, eles se sentiriam gratos a você. Zhao Ai olhou fixamente, então ele franziu suas sobrancelhas enquanto dizia: eu queria dar as poções para você. Nós podemos usar o próximo lote para eles. Gren sorriu e disse: dê para eles desta vez. Da próxima vez, nós podemos tê-las. De qualquer forma, não deixaremos o espaço. O que você teme? Esses velhos ossos ainda estão muito fortes. Nós não morreremos tão cedo. Zhao Ai assentiu e seguiu a sugestão de Gren. Neste momento, Merine entrou trazendo a comida. Então o grupo começou a comer sua refeição. Zhao Ai passou 3 dias nesse estado pacífico. Esses 3 dias foram raros momentos de descanso para ele. Ele ficou com os escravos e conversou com eles. Ele também fez uma visita aos bois do chifre grande, os macacos diamante, os anões e os elfos. Ele foi e visitou todos que podia visitar. Tempos de descanso sempre passam rápido. Esses 3 dias passaram num piscar de olhos. Embora Zhao Ai quisesse continuar esse tempo de lazer, os assuntos externos não o permitiram ficar. Feier e os outros já tinham chegado na fronteira do Império Radiante. Eles estavam prontos para atacar a raça divina e Zhao Ai não podia ficar ausente para esse evento. Esses dias, Zhao Ai também se esforçou para visitar Feier, bem como ver o progresso do grande rei demônio na mudança dos demônios ao espaço. Embora os demônios estivessem ocupados com sua migração, a legião diabólica ainda estava pronta para fazer um ataque a qualquer momento. Além do progresso dos demônios, as formações mágicas também foram terminadas. Karen teve sucesso no desenvolvimento da formação mágica defensiva. Zhao Ai agora estava muito mais confiante em lidar com a raça divina. Atualmente, Zhao Ai não tinha falta no seu suprimento de pedras de cristal. O que ele precisava eram coisas para usá-las.
A aparição das formações defensivas era perfeita para sua necessidade atual. A formação defensiva de Karen não era simples. Durante o processo de experimento, Karen tinha escrito todas as suas propriedades de uma maneira muito detalhada. Essa formação mágica pode ser usada por 10.000 pessoas, 50.000 pessoas e 100.000 pessoas. Embora o número de pessoas que o usem varie, a necessidade de pedras de cristal não aumentou exponencialmente. Apenas depois que essa propriedade foi conquistada é que a formação foi considerada um sucesso. Viver em outro mundo. Capítulo 837. Um exército já tinha convergido para fora do Império Radiante. No entanto, os atacantes não atacaram de imediato. Eles apenas mantiveram suas formações em preparação para seu ataque. Dentro do Império Radiante, a raça divina agora tinha reunido 20 milhões de soldados para lutar. As fronteiras do Império já tinham uma longa muralha construída equipada com canhões mágicos. Todos os soldados estavam em uma formação fixa flutuando no meio do ar. No lado oposto, também haviam tropas flutuando no meio do ar, os exércitos dos bárbaros e Pégaso ao lado, o exército de mortos-vivos de Zawai e a legião diabólica da raça demoníaca. O pequeno número das pessoas do clã Thunder também estavam presentes no centro. Enquanto olhava para a situação desesperadora da raça divina, Zawai não podia deixar de suspirar. Eu não esperava que nós fôssemos tão rápido para voltar contra a raça divina. Para ser honesto, quando a raça divina e vocês vieram, eu não pensei que seria capaz de ver esse dia. Zawai estava atualmente sentado dentro da carruagem do Rei Demônio Dragão, falando com o Rei Demônio Dragão. O Rei Demônio Dragão sorriu e disse: quando nós chegamos para atacar o continente Ark, nós também não esperávamos ser capazes de estabelecer dentro de um lugar muito melhor em comparação. Zawai deu uma risada. Na verdade, se não fosse pelos demônios usando um método não perverso para vir aqui, eu não teria te permitido se estabelecer no espaço. Você deve saber que desde que os residentes do continente se mudaram, eu não tive mais preocupações extras. No momento certo, eu poderia simplesmente moer os demônios e a raça divina. O Rei Demônio Dragão sabia que Zawai não estava falando baboseira. Para ser honesto, depois de entrar no espaço, a habilidade misteriosa de Zawai, o Rei Demônio Dragão já entendeu que se eles não se tornassem aliados de Zawai, então eles mais cedo ou mais tarde seriam exterminados. O Rei Demônio Dragão sorriu e então disse: essa é a sorte da nossa raça demoníaca. Você deve saber que a formação vácuo de sangue precisava de sacrifício também. Felizmente nós escolhemos os dragões, senão teríamos sofrido o mesmo destino que a raça divina. Zawai não pode deixar de rir. Bom que os demônios pensaram que os dragões eram melhores que os humanos. Ou então você teria usado os humanos ao invés dos dragões. Enquanto os dois estavam conversando, Feia chegou ao seu lado. Zawai olhou para Feia quando o último fez uma saudação. Então Zawai disse: está tudo preparado? Feia assentiu e disse: sim, mas como você pode ver, existem grandes canhões mágicos colocados na muralha. Mesmo níveis Deus são incapazes de resistir aos ataques daqueles canhões. Além disso, seu alcance é muito maior que os canhões mágicos do continente Ark. Só porque essas coisas são enormes e pesadas que eles eram muito inconvenientes para serem trazidos ao campo de batalha. O que precisamos fazer agora é cuidar daqueles canhões. O Senhor tem alguma maneira para fazer isso? Zawai sorriu e disse: deixe comigo. Então ele acenou sua mão enquanto liberava algumas fileiras de dragões mortos-vivos. Montado no topo de suas cabeças estavam canhões mágicos. Além disso, esses canhões não eram aqueles do continente Ark. Ao invés disso, eles eram os canhões mágicos da raça divina. Feyer olhou fixamente para os dragões. Ele esteve com o exército da raça divina por muito tempo, então ele naturalmente conseguia identificar que esses canhões mágicos eram da raça divina. Feyer simplesmente não esperava que Zawai tivesse aqueles canhões consigo. Zawai olhou para Feyer e sorriu. Quando eu ataquei o Império Radiante, eu também aproveitei a oportunidade para pegar alguns canhões mágicos para mim mesmo. Acontece que eles são muito convenientes para usar hoje. Feyer disse: parece que nós faremos a raça divina provar o gosto de seus próprios canhões mágicos. Zawai sorriu levemente, mas ele não disse nada. Os canhões mágicos da raça divina eram de fato grandes, porém, Zawai ainda não pensou que eles eram fortes o bastante.
Foi principalmente porque eles precisavam de uma boa fonte de energia. No passado, a raça divina só usou cristais comuns para energizá-los. Aqueles cristais mágicos de nenhuma maneira eram comparáveis aos que Zhao Ai colocou nos canhões mágicos agora. Com os cristais de qualidade superior em mãos, Zhao Ai era capaz de melhorar o poder dos canhões mágicos. Por causa disso, Zhao Ai decidiu tirá-los. Zhao Ai não deu uma explicação para Feier quando acenou sua mão. Depois disso, os dragões começaram a ir na direção do Império Radiante. Eles só parariam se eles chegassem na sua distância de disparo. Além dos canhões, também havia 4 mortos-vivos no topo de cada dragão. Seu principal propósito era manusear a arma. Embora Zhao Ai não tivesse muitos canhões mágicos, ele ainda estava confiante que seus canhões eram superiores. Não importa o que, o poder e distância de disparo dos canhões foi melhorado graças aos cristais de Zhao Ai. Quando o ataque acontecer, os canhões da raça divina seriam inúteis contra o exército de Zhao Ai. Os dragões pararam quando chegaram na sua distância de disparo. Ao mesmo tempo, os mortos-vivos começaram a armar os canhões. Não demorou muito até 40 luzes vermelhas voarem na direção das muralhas do Império Radiante. Isso fez os divinos manejando os canhões ficarem assustados. Eles nem mesmo foram capazes de iniciar uma formação defensiva antes deles serem explodidos pelas luzes vermelhas. Podia-se dizer que o poder desses canhões era muito superior comparado aos canhões do continente Ark. Embora o consumo de cristais fosse maior, Zhao Ai não se importou com isso agora. Poder era o que ele precisava. O ataque de Zhao Ai estava além das expectativas da raça divina. A raça divina ouviu sobre os canhões do continente Ark. Embora eles tivessem sofrido alguns ataques dos canhões do continente Ark, eles ainda acreditavam que seus canhões mágicos eram melhores. Por causa disso, a raça divina estava confiante em defender o Império Radiante. Eles também eram capazes de ver os dragões mortos-vivos de Zhao Ai. Embora os dragões tivessem os canhões gigantes da raça divina, a raça divina sabia que Zhao Ai não tinha muitos com ele. Em suas mentes, eles podiam suprimir completamente o avanço do inimigo. No entanto, eles não esperavam que os canhões mágicos de Zhao Ai tivessem uma distância de disparo melhor que os canhões da raça divina. Isso fez a raça divina começar a se preocupar com sua defesa. Zhao Ai não se importou com os pensamentos da raça divina. Neste momento, ele fez os mortos-vivos continuarem com seu assalto. Para ser honesto, as muralhas eram inúteis a esta altura. A raça divina parecia ter focado sua pesquisa nos canhões mágicos e esqueceram de estudar formações defensivas fortes. Se a raça divina tivesse uma boa formação mágica defensiva, eles não teriam sido assediados pelas táticas de Zhao Ai. Infelizmente, a raça divina não levou as formações mágicas com muita seriedade. Quando a raça divina entrou em guerra com as outras raças, eles sempre estiveram do lado vencedor. Por causa desta posição, suas áreas traseiras nunca foram atacadas. Isso fez a raça divina ficar complacente com o passar do tempo. Sua arrogância chegou ao ponto em que eles consideraram as formações defensivas como desnecessárias. No final, eles negligenciaram seu estudo nas formações mágicas defensivas. Isso resultou no seu sofrimento nas mãos de Zhao Ai. Uma vez que a raça divina descobriu que seus canhões eram virtualmente inúteis, eles não tiveram outra escolha além de abandonar seus canhões mágicos e recuar lentamente. Quando Zhao Ai viu que a raça divina tinha abandonado seus canhões mágicos, ele ficou feliz. Ele imediatamente liberou os mortos-vivos carregados com canhões mágicos do continente Ark. Embora eles tivessem um poder menor comparado aos canhões da raça divina, a raça divina já tinha abandonado sua vantagem no momento em que deixaram as muralhas. A raça divina também foi capaz de descobrir isso. Porém, já era impossível para eles retornarem aos seus canhões. Os canhões do continente Ark tinham chegado no seu alcance de disparo, então se a raça divina retornasse, eles seriam colocados sob uma chuva de disparos. A raça divina também sabia que se eles continuassem desse jeito, então eles somente seriam derrotados e não seriam capazes de lutar de volta. Por causa disso, os soldados da raça divina começaram a correr na direção de Zhao Ai. Assim que a raça divina estava a cerca de 1000 metros de Zhao Ai, uma nuvem negra foi imediatamente localizada. Após ver isso, Zhao Ai imediatamente soube o que era isso. A raça divina jogou seus javelins.
Embora esses javelins não fossem os mesmos que os javelins do relâmpago de sangue de Zhao Ai, sua distância de disparo ainda era muito longe. Além disso, eles eram letais para pessoas comuns. No entanto, eles estavam contra o exército de mortos-vivos de Zhao Ai. Contra os mortos-vivos, esses javelins somente podiam causar um dano mínimo. Ninguém podia culpar a raça divina por não ser capaz de se adaptar. Afinal, quando eles estavam planejando atacar o continente, eles sabiam que era diferente dos planos dos bárbaros, Pegasus Alado e Clã Thunder. O continente Ark era apenas um plano inferior sem especialistas de nível Deus. Por causa dessa informação, a raça divina não desenvolveu armas novas após vir ao continente Ark. Isso fez eles faltarem com métodos de ataque para lidar com Zhao Ai. Seus métodos eram inúteis ou somente causaram pouco dano em Zhao Ai. Embora os touros divinos tivessem começado a criar novos meios de causar dano em Zhao Ai, o tempo para desenvolver essa arma levaria mais que 1 ou 2 dias. Se eles quisessem depender desta nova arma, então eles precisariam segurar Zhao Ai por algum tempo. Viver em outro mundo. Capítulo 838. No passado, Zhao Ai estava bastante preocupado com o ataque de Javelin da raça divina. No entanto, ele não se preocupou mais com isso. Agora que a pesquisa de Karen foi completada, eles agora podiam usá-la no exército. Quando os javelins da raça divina atingiram o perímetro do exército de mortos-vivos, um escudo vermelho apareceu de repente. Após atingir o escudo vermelho, os javelins imediatamente se transformaram em cinzas. Atualmente, os cristais que Zhao Ai mais tinha eram cristais do elemento fogo. Portanto, Zhao Ai decidiu usá-lo para a formação defensiva. Ao mesmo tempo, ele também queria ver quão poderosa a formação defensiva era. Com certeza, a formação defensiva não desapontou Zhao Ai. Não só os javelins foram bloqueados, eles também foram transformados em cinzas. Esse era um testamento da capacidade defensiva do escudo. A raça divina ficou chocada com a cena diante deles. Não só a raça divina ficou chocada, Feier e os outros também tinham as mesmas expressões chocadas no rosto. Somente o rei demônio dragão manteve a calma, mas ele não conseguiu impedir que um sorriso aparecesse em seu rosto. O motivo pelo qual o rei demônio dragão estava sorrindo era porque Zhao Ai também equipou a legião diabólica com essa formação defensiva. Essa formação foi montada atrás de um grande morto-vivo e foi capaz de cobrir uma grande área. Com isso, seja avanço ou recuo, o exército seria protegido. O escudo defensivo não deve ser subestimado. Mesmo que o escudo não fosse forte defensivamente, ainda podia bloquear ataques. Isso reduziria perdas e em troca melhoraria o moral dos soldados. Zhao Ai sorriu e disse, eu não ousava lutar contra a raça divina antes, mas agora, ei. Então ele fez os canhões mágicos recuar enquanto os outros mortos-vivos seguiam em frente. Esses mortos-vivos correndo fez a raça divina entrar em pânico. O motivo para isso era porque os mortos-vivos eram todos soldados da raça divina. Eles eram os aliados caídos que foram transformados em mortos-vivos. Os divinos mortos-vivos inicialmente se apressaram em uma formação cúbica. Mas quando eles estavam a 1 quilômetro de distância do exército da raça divina, eles imediatamente mudaram para uma formação cônica rotativa. Para ser honesto, havia apenas alguns soldados entre o exército da raça divina que queria enfrentar o continente Ark neste ponto. Sendo confrontados por essa formação cônica composta de mortos-vivos da raça divina os deixou totalmente confusos. Entretanto, a raça divina ainda era digna de seu título. Quando os dois exércitos colidiram, sua formação ainda continuou sólida. Eles foram rapidamente capazes de estabelecer seus domínios e suas formações. Mas então, uma cena de horror apareceu na frente da raça divina. Quando eles levantaram seus escudos, o exército de mortos-vivos fez o mesmo. Isso fez o estado inicial da batalha permanecer inalterado. A velocidade da rotação do cone ficou ainda mais rápida. Essa rotação não teve uma pessoa agindo como ponta. Ao invés disso, tinha 4 pessoas. Cada membro da formação tinha domínios em forma de espada, tornando a formação toda em uma enorme arma. Havia muitas dessas formações voando pelo ar, indo na direção da formação defensiva da raça divina. Cada cone lentamente se transformou em lanças de bambu afiadas, espiralando na direção do inimigo. Essas lanças de bambu começaram a espetar o exército da raça divina. A formação se tornou um moedor de carne,
Cada área que eles passavam teria carne e sangue voando por toda parte. Embora os divinos tivessem estabelecido seus domínios, eles ficaram impotentes na frente dessas lanças de bambu. Um por um, cada um de seus domínios, foram rompidos, estilhaçando antes deles encontrarem suas mortes. Zawai olhou para a situação sem nenhuma mudança na expressão. O rei demônio dragão do seu lado também estava olhando na direção da colisão, seu rosto falhando em esconder seu choque. Para ser honesto, ele sabia que mesmo a legião diabólica não seria capaz de realizar tal formação. A coordenação necessária para executar esse feito era astronômica, nenhuma pessoa estava autorizada a falhar. Mesmo um pequeno erro descarrilharia completamente a formação. O rei demônio dragão também sabia que se a legião diabólica encontrasse essa formação, então mesmo eles seriam perfurados até a morte. Não havia dúvidas sobre isso. Ao mesmo tempo, Feyer e os outros também foram abalados pelo que viram. Todos eles ficaram sem palavras. Se Zawai decidisse lidar com eles usando o mesmo método, então eles com certeza estariam acabados. Embora Zawai estivesse prestando atenção ao seu exército de mortos-vivos, ele pediu para Kair prestar atenção às reações de seus aliados. O motivo dele revelar o poder dos canhões mágicos, bem como a formação lança de bambu hoje, era para mostrar a essas pessoas quão formidável ele era. Em qualquer aliança, um líder precisava estar presente. Senão, a aliança estaria em um estado de desunião. Para não dizer lidar com a raça divina, um líder da aliança seria necessário para reduzir a luta interna. Mas se alguém quisesse se tornar o líder da aliança, então este precisava mostrar seu poder. Isso significa que Zawai precisava atordoar seus aliados com essa força. Somente com esse método que os bárbaros, Pegasus Alado e Clã Thunder ouviria. Caso contrário, se Zawai não pudesse fazer isso, ele poderia voltar para o espaço e dormir. Os pensamentos dos bárbaros e Pegasus Alado já foram confirmados por Feyer. Foi precisamente por causa disso que Zawai decidiu usar a raça divina como um exemplo. Ele mataria a galinha para amedrontar os macacos. Dessa maneira, os bárbaros e Pegasus Alado ficariam com medo dele e obedeceriam a seus comandos. Zawai estava muito contente com essa aliança. Isso era porque ele sabia que levaria muito tempo para lidar com a raça divina se ele estivesse sozinho. Mas com a ajuda de mais pessoas, o tempo necessário seria grandemente reduzido. No entanto, Zawai não queria ouvir outra pessoa comandando. Ele ainda tinha o vigor de um homem jovem. Ele não queria que alguém desacatasse suas ações. Agora parece que os resultados foram muito bons. Os bárbaros, Pegasus Alados e Clã Thunder foram abalados por suas ações. Mais tarde, eles não teriam nenhuma reserva em seguir seus comandos. A esta altura, a raça divina estava confusa. Eles não esperavam que o ataque de Zawai seria tão feroz, não lhes dando nenhuma chance para retaliar. Desta vez, a lança de bambu se transformou em pequenas lanças de bambu. Isso fez com que o exército da raça divina fosse perturbado, achando difícil manter sua formação. No final, o anteriormente destemido exército da raça divina começou a ter alguns desertores entre seus números. De fato, Zawai tinha usado essa formação lança de bambu antes, mas como não havia muitas pessoas na formação, seu poder não era tão grande. Mas agora que Zawai tinha muitos divinos mortos-vivos, isso permitiu que a formação mostrasse seu verdadeiro poder. Quando os soldados da raça divina correram, Zawai imediatamente deu uma ordem para os bárbaros, Pegasus Alados e Clã Thunder para persegui-los. Enquanto isso, Zawai direcionou seus outros mortos-vivos para limpar o campo de batalha. Todas as armas descartadas pela raça divina foram capturadas. Isso incluía os grandes canhões mágicos nas muralhas. Os soldados da raça divina restantes dentro do Império Radiante não eram muitos. Os 20 milhões de soldados eram quase todos os soldados restantes. Agora que o exército foi derrotado, o Império Radiante inteiro agora estava pronto para ser tomado. Todos os envolvidos nesta luta eram fortes especialistas. Não seria um problema para eles lutarem constantemente por 1 ou 2 dias. Porém, a raça divina foi completamente amedrontada por Zawai. Isso os tornou incapazes de reunir alguma coragem. Todos estavam correndo para voltar ao reino divino. Naturalmente, Zawai não os deixaria recuar com tamanha facilidade. Eles perseguiram constantemente os soldados da raça divina até a fenda. Enquanto os outros continuavam com o assalto,
Zhao Ai estava atualmente no Império Radiante coletando todos os suprimentos que a raça divina deixou. As mais importantes colheitas que Zhao Ai ganhou eram grãos, goblins e canhões mágicos. Havia abundância de suprimentos dentro da Igreja Radiante, todos do qual foram levados por Zhao Ai. O Império Radiante era diferente comparado ao resto do continente Ark. As pessoas do Império Radiante foram todas sacrificadas pela Igreja Radiante. Por causa disso, seus pertences ainda estavam presentes. Isso fez a colheita de Zhao Ai ser maior que o esperado. Esses suprimentos não eram muito bons, muitos deles eram até mesmo bastante velhos. Não haveria ninguém no continente Ark que iria querer usar. Mesmo os Homens-Fera rejeitariam essas coisas. Zhao Ai fez um lugar como a igreja no território dos Homens-Fera. Isso permitiu os Homens-Fera trocar seus produtos por materiais que eles precisavam. Mas isso não importa, pois Zhao Ai planejou entregar esses suprimentos para os demônios e os goblins. Os demônios precisavam completamente de materiais, eles realmente não tinham nada de bom para viver. Assim como o demônio dragão disse, os demônios podiam rapidamente empacotar todos os seus pertences, bem como pegar bestas mágicas e plantas antes de se mudarem para o espaço. Mesmo com isso, ainda havia pessoas que viriam com as mãos vazias. Para essas pessoas, o rei demônio dragão os fez carregar pedras para o espaço para construir suas casas. Os demônios estavam completamente sólidos em sua decisão de manter o ambiente do espaço intacto. Não havia necessidade de dizer sobre os goblins. Além de suas calças velhas e rasgadas, eles simplesmente não tinham mais nada. Lhes dar esses suprimentos com certeza elevaria a sua situação. O rei demônio dragão sempre esteve com Zhao Ai, portanto, ele foi capaz de ver os mortos-vivos basicamente raspando tudo do chão e então levando para o espaço. Enquanto algo fosse útil, seria levado. Não importa se estava em boa ou má condição, quer fosse novo ou velho, tudo foi levado. Isso deixou o rei demônio dragão confuso. Contudo, o rei demônio dragão ainda manteve um olho nessas coisas. Os demônios simplesmente eram pobres demais. Enquanto Zhao Ai continuava com sua pilhagem, a raça divina continuou correndo de volta para o reino divino. Nos momentos finais, uma tropa de defesa ficou para trás para parar os soldados perseguindo. Embora eles ainda precisassem atacar o reino divino, Feier e os outros ainda estavam muito felizes. Eles conseguiram repelir a raça divina. Isso definitivamente foi um bom começo para seus planos. Ao mesmo tempo, lhes deu confiança para lutar contra a raça divina. Zhao Ai também deixou algumas cidades intocadas. Essas cidades eram para serem entregues para Feier e os outros descansarem. Depois de conversar com Feier e os outros, todos voltaram para descansar. Zhao Ai levou a legião diabólica quando eles voltaram para o espaço demoníaco. Zhao Ai descobriu que o espaço demoníaco mudou muito. Muitos dos demônios já tinham suas casas construídas. Aqueles que não tiveram suas próprias casas também estavam no processo de construí-las. O motivo deles serem lentos era quase exclusivamente porque eles usavam materiais do continente Arco ou do reino demoníaco. Eles raramente adquiriram materiais do espaço. Depois de ver seu povo se movimentando dentro do espaço, o rei demônio dragão não pode deixar de sorrir quando se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, eu realmente quero te dar a minha maior gratidão. Se não fosse por você, eu temo que meu povo não seria capaz de viver este tipo de vida. Zhao Ai sorriu levemente enquanto acenava sua mão. Não precisa ser educado demais. Certo, eu acabei de ganhar muitos materiais do Império Radiante. Se você precisar deles, eu posso fornecer uma parte daquelas coisas para você. O que você acha? Quando o rei demônio dragão ouviu isso, ele não conseguiu evitar um sorriso de aparecer. Isso seria ótimo. Obrigado. Zhao Ai sorriu antes de tirar algumas pilhas daqueles suprimentos do espaço. Quando as pilhas apareceram, o rei demônio dragão imediatamente fez as pessoas distribuí-los. Depois que o rei demônio dragão terminou sua tarefa, ele imediatamente foi convidado por Zhao Ai para dentro da carruagem espada. Depois que os dois sentaram, Zhao Ai disse: Demônio dragão, eu quero te dizer algo. Alguns dias atrás, outra fenda espacial apareceu no continente. Então Zhao Ai disse ao rei demônio dragão sobre o plano Atlanta. A expressão do rei demônio dragão permaneceu tranquila. Agora que os demônios estavam entrando no espaço, ele não precisava mais se preocupar com isso. No entanto, ele sabia que Zhao Ai devia ter um motivo para dizer sobre isso.
Portanto, ele continuou ouvindo. Depois que Izawa terminou de falar, o rei demônio dragão perguntou: o que o senhor quer fazer? O tom de Izawa ficou sério quando ele disse: eliminar eles quando vierem. Então vamos pegar suas armaduras mágicas e usá-las para lidar com a raça divina. O rei demônio dragão assentiu e disse: o senhor quer que enviemos algumas tropas? Izawa balançou sua cabeça e disse: eu só tenho meus olhos neles, mas não posso garantir se podemos usá-las no futuro. Eu apenas te disse sobre isso para que você possa se preparar. Eu também quero pegar alguns demônios que são entusiastas sobre formações mágicas. Nós faremos eles criarem suas próprias armaduras mágicas assim que possível. O rei demônio dragão franziu suas sobrancelhas quando disse: Senhor, por que você passaria por tantos problemas? Nós simplesmente podemos agarrar seu método de produção e reproduzi-los no espaço. Se a força do Senhor não é o bastante, os demônios podem enviar tropas para te ajudar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.